Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos lá, vou começar. Umas coisas para falar antes de começar. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão percebendo. Tá um silêncio aqui hoje. Os pedreiros não vieram. Mas ficou a poeira. E o que que acontece? Ó, esse zóio pequeno. A rinite me pegou. A rinite atacou. Muita poeira. Antes de começar, eu fui passar uma vassoura para tirar a poeira em tudo. E vim gravar o vídeo. Já tomei remédio antialérgico, já usei o spray no nariz e a gente vai tentar fazer esse vídeo com rinite mesmo, tá certo? Outra coisa, uma novidade. Ontem eu fui conhecer o Templo de Salomão. Maravilhoso, gente. Fiquei encantada. Emocionante. Chegou alguém. Maravilhoso, encantada. Templo lindo, perfeito, gigante. É exatamente a réplica do Templo de Salomão, que está descrito na Bíblia. Fiquei muito emocionada. Foi maravilhoso ontem. E vamos começar então o estudo. O estudo de hoje é: por que não posso apenas crer em Cristo? Conversão pelo Espírito Santo parece fanatismo. A leitura base está em João 16, mas o texto complementar é esse aqui. Ele é sobre a conversão. Sobre a conversão. Então, e quem tiver a oportunidade, né, de estar indo fazer uma visita ao Templo de Salomão, vai adorar, vai ser bênção, porque foi maravilhoso. Eles não deixam entrar com o celular, então não pude tirar foto, filmar nem nada, mas não tem explicação o que a gente sente quando entra lá. É muito lindo. Vamos então ao final. Vamos então começar a leitura? Ó, conversão. Como podemos viver uma vida cristã sem Cristo? Não podemos. É o Espírito Santo quem traz a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo nos convence do pecado. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Na primeira vez que alguém me disse que eu era uma pecadora, fiquei indignada. Mas depois de pensar um pouco sobre isso, comecei a me sentir desconfortável e depois culpada. Essa mudança de atitude era a obra do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo nos convence de que Jesus é a única solução para os nossos pecados. A mesma pessoa que teve coragem de me falar sobre os meus pecados também me explicou que Jesus veio a esse mundo para pagar a minha pena. Ela me disse que eu precisava deixar de viver conforme a minha vontade para caminhar nos passos de Deus. Não foram apenas os argumentos persuasivos dela que me converteram a Cristo. Havia poder em suas palavras. O Espírito Santo estava usando minha amiga para me convencer dessas verdades. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem viver dentro de nós para confirmar, confortar e nos conformar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. O nariz, perdão, o nariz não para. O Espírito confirma a verdade de Jesus para nós. Nos conforta quando estamos atribulados ou com medo. E nos conforma à semelhança
e nos conforma à semelhança de Cristo. Ele nos ensina a pensar como Cristo, falar como Cristo e viver como Cristo. Não temos o poder de operar essas transformações de comportamento por nós mesmos. O Espírito Santo nos comanda e nos habilita para testemunhar, nos comissiona para cuidar e nos consagra para servir. Só um minutinho, gente. Vou ter que fazer um vídeo com esse nariz assim mesmo. É muita coceira. O Espírito Santo nos comanda e nos habilita para testemunhar, nos comissiona para cuidar e nos consagra para servir. Um dos milagres da conversão é um novo foco e o redirecionamento de nossas atividades. Existe um senso de que o tempo deve agora ser usado para ajudar os outros. Presta atenção. Existe um senso de que o tempo deve agora ser usado para ajudar os outros a conhecerem o Senhor. Nós nos tornamos mais interessados nos outros, ao invés de sermos egoístas e autocentrados. Um grande senso do propósito de Deus para a nossa vida começa a se desenvolver quando recebemos a Cristo pelo seu Espírito. Ele nunca nos deixará. Lindo, né? Sobre a conversão, em que o Espírito Santo faz em nós quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. A leitura, vamos ler agora João 16, do verso 1 ao 15. E o versículo-chave é o 8. O Espírito Santo Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. É Jesus falando sobre o Espírito Santo, nosso Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o versículo-chave. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E o último versículo
É o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E encerra aqui, mas o texto continua. O capítulo 16, ele é um pouquinho extenso. O que o texto quer dizer com o Espírito Santo Consolador? Jesus estava explicando que quando ele fosse para o Pai, quando ele fosse para Deus, era uma promessa, ele enviaria o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele irá nos testificar, ele iria nos revelar tudo que ele viu, que ele ouviu a respeito de Jesus, a respeito de Deus. O Espírito Santo, ele pode nos convencer de todas as coisas, porque tudo que Jesus viveu, que Jesus passou, é somente o Espírito Santo que pode nos dizer isso hoje. Nós não estávamos lá na época, não vivemos naquela época, não fomos testemunhas oculares. Como hoje eu posso saber de tudo que aconteceu, todas as revelações da palavra, como eu posso saber e ter certeza e ter a convicção de que eu acredito, de que eu tenho fé e que está tudo o que eu aprendi está correto? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui para ser nosso amigo, ele nos convence de todas as coisas, ele nos convence do Espírito Santo, ele nos convence de Jesus, ele nos convence da palavra, ele é nosso amigo, ele é nosso consolador e ele está aqui para nós. Ele faz um papel. Jesus, como ser humano, em 3 anos de ministério, ele não conseguiu percorrer a tantos lugares que esse mundo tem, a tantas pessoas que tem nesse mundo. Naquela época não tinha jornal, não tinha revista, não tinha internet. Então Jesus, ele exerceu o ministério dele em 3 anos com as pessoas, com os bairros vizinhos, as cidades vizinhas. Ele percorreu ali em torno, onde ele vivia. Então, o evangelho se propagou, o evangelho foi pregado pelos discípulos de Jesus, por onde eles passavam, viajavam, atravessavam o deserto, eles iam de um lado para o outro. E começou a se espalhar as boas novas. Porém, foram 3 anos de ministério entre Jesus iniciar e Jesus ser morto na cruz. Não foi tempo suficiente, eu acredito assim, para que Jesus conseguisse por ele mesmo e os discípulos evangelizar ao mundo inteiro. Ele conseguiu evangelizar uma boa parte, né? Mas de lá para cá, olha quanto tempo passou, quantas gerações, né? Foram nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo pessoas o tempo todo. Hoje a gente pode perceber que o evangelho continuou, os discípulos continuaram pregando, continuaram evangelizando, e assim foi. Cada grupo foi fazendo a sua parte, foi propagando as boas novas, foram evangelizando, foram fazendo o trabalho deles de evangelização. Mas aí a questão é, Jesus já tinha sido crucificado. Muito tempo depois, né? Os discípulos já tinham morrido. E cada geração que vinha nascendo continuava fazendo esse trabalho. Mas nós, hoje em dia, não fomos, não hoje em dia, mas há muito tempo a gente sabe do Evangelho através de pessoas, através de outras pessoas, através dos nossos avós, bisavós, através de alguém que veio contar para nós as boas novas. A gente não tem
A gente não viu, não presenciou, a gente soube por outras pessoas. Chegou até nós. Mas o que acontece é que mesmo que o evangelho vem se propagando por todo mundo, a toda criatura, através de outras pessoas, sabe que uma coisa é certa. Quem testifica a verdade, quem esclarece, quem revela, como eu posso dizer, quem nos mostra a verdade, quem nos revela todas as coisas na íntegra é o Espírito Santo. Nós só podemos ter certeza do que sabemos através do Espírito Santo. Ele nos convence, essa é a palavra. Ele nos convence de que tudo que a gente já ouviu, que a gente já leu, foi verídico, já aconteceu. Então o Espírito Santo, ele nos convence. Ele mostra nossos erros, ele mostra nossos pecados, ele nos convence do erro, do pecado, faz com que a gente aceite esse erro e se arrependa. E quando a gente se arrepende, a gente reconhece a grandeza de Deus e reconhece o sacrifício de Jesus. Então o Espírito Santo, ele nos faz o que? Ele nos converte. Quando a gente se converte, é através do Espírito Santo. Não podemos viver uma vida sem Cristo. Não podemos. É o Espírito Santo quem traz a vida de Cristo em nós. Então, quando você serve a Deus, quando você é servo de Jesus Cristo, que você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Quando você não tem o Espírito Santo, não tem como você conhecer, não tem como você fazer parte. Quer ver? Olha só. Jesus, lá enquanto estava com eles, disse: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus falando, né? E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Por exemplo, quando há países por aí que o evangelho é... O vídeo pausou, a internet tá ruim. O que eu quero dizer, Jesus, quando ele disse isso, é que ia chegar um momento que o evangelho, quem pregasse ia ser perseguido, poderia ser até morto por causa do evangelho. Há países e regiões em que não se pode pregar, que os missionários são mortos, não se pode ter Bíblia, não se pode reunir, quem vai pregar é perseguido, é morto. Então, ia chegar esse momento. E essas pessoas que faz isso com uma pessoa que prega, que lê a Bíblia, que se reúne, que vai falar da palavra de Deus, quem morre quem morre por Jesus, a verdade, ele não morre, né? Ele é salvo, ele tem vida em Cristo. Ele é morto através de pregar a palavra, mas ele ganha a vida em Cristo. Então ele morre na carne, mas ele continua vivo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, continua vivo, não está mais lá na tumba, ele vive. Então, através do Consolador que viria a nós, é ele que nos convence do mundo do pecado e da justiça e do juízo. O pecado porque não, do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo faz com que as pessoas creem nele. O Espírito Santo convence da justiça. Jesus foi ao Pai e que nós não veríamos Jesus mais na terra. Foi feita a justiça.
E o Espírito Santo também nos ensina sobre o juízo. Porque o príncipe deste mundo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Já foi feito juízo quanto a Satanás. Ele já está julgado. Não tem mais perdão para ele. Satanás já foi julgado. A sentença dele já está decretada. O Espírito Santo nos ensina isso. A questão é, temos do lado Jesus, o Espírito Santo, Deus, Satanás. Satanás já foi julgado, já está condenado. O que ele quer? Ele sabe que agora está próximo a vinda de Jesus para vir buscar a igreja. Satanás, ele não quer ser condenado sozinho. Ele não quer acabar sozinho. Então, quanto mais pessoas ele trouxer para ele, para ser condenado com ele, ok. Ele quer destruir todo mundo. Ele já está destruído, está condenado. Ele sabe que o fim dele é aquele. Mas só que ele não quer sozinho. Quanto mais pessoas ele puder trazer pro lado dele, para ele, ok, é isso que ele quer mesmo. Ele não quer ser destruído sozinho. Ele quer a destruição para as pessoas. Então, o Espírito Santo, ele faz o quê? Nos convence do pecado, nos dá oportunidade de arrependimento para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Então, é uma guerra espiritual diária, uma batalha espiritual diária. Tem pessoas aqui querendo servir a Jesus, querendo ser fiel, renegando a si mesmo para viver o evangelho, e o inimigo lutando o tempo todo. É uma guerra. Você querendo servir a Deus e o inimigo tentando te arrastar pro buraco. Um dia você tá firme, um dia você tá fraco, um dia você tá você tá com problema, outro dia você tá. Então é uma guerra espiritual, é uma luta. Um dia você acha que você tá forte, é o dia que você tá fraco. Tem um dia que você tá fraco, aí você se humilha, chora, se apega com Deus, aí você fica forte. A luta é diária. Mas o inimigo, ele não vai cansar, ele não vai desistir. Ele vai te tentar em todos os momentos, todos os dias da sua vida, todos os minutos, porque ele não sabe quando Jesus vai voltar. Então, quanto mais pessoas ele arrasta para o lado dele, melhor. Jesus volta a qualquer momento, vai pegar todo mundo de surpresa, porque ninguém sabe o dia e a hora que virá o Filho do Homem. Ele virá como um ladrão de noite, ou seja, um ladrão de noite. Você nunca sabe quando ele vai entrar na sua casa para assaltar, né? Para te assaltar. Então, Jesus virá no piscar de olhos, assim, como um ladrão de noite. Ninguém tá esperando. O diabo também não sabe, mas quanto mais pessoas ele leva pro lado dele, melhor, porque ele não vai ser destruído sozinho. Ele quer ser destruído junto com um monte, né? Então, ele quer tomar conta, ele quer o mundo, ele quer as pessoas para ele. Então, a guerra é espiritual diária. E quem nos convence do pecado, e nos ajuda, e nos converte, e nos traz o arrependimento. Quando você sabe dos seus pecados, você se arrepende, você aceita Jesus, você se converte, a sua vida tende a caminhar pro lado de Jesus. Você vai obedecer Jesus, você vai seguir o caminho de Jesus, você vai obedecer palavra. Então, é isso. A vida com Cristo é uma conversão. Você se converte. Seu caminho está indo para cá, o lado do mal. Para cá é o lado do bem. Quando você converte seu caminho, você vai se seguir. Se você é convertido em Cristo, se converteu através do Espírito Santo, ele te convenceu dos seus pecados, você vai seguir pelo caminho de Jesus. Isso é uma conversão. Quem dirige, que é motorista, sabe que é uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. Nada mais é do que uma curva. Você vai seguir por aquela curva. Então, Cristo, você vai seguir a Cristo. Você se converteu a Cristo. É dessa maneira. O Espírito Santo trabalha dessa maneira, desse jeito, nos convencendo dos nossos pecados, nos trazendo arrependimento. E isso é diariamente. É diariamente. A luta é diária.
Gente, eu consegui finalizar o estudo de hoje. O próximo estudo também é sobre o Espírito Santo. Ai, meu Deus, esse nariz tá demais. O próximo estudo é o que o Espírito Santo faz. Vamos continuar. E eu agradeço a oportunidade de estar mais um dia aqui, lendo essa palavra com vocês. E dizer que temos mais um estudo sobre o Espírito Santo. E sobre o Templo de Salomão, encerramos o estudo. Quem mora em São Paulo e tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque é maravilhoso. A gente sente a presença de Deus em todos os detalhes, porque é uma réplica do Templo de Salomão. É uma réplica. Eu chorei, foi muito, porque eu choro mesmo. Fiquei muito feliz de estar lá e me senti tão pequenininha. É tão gigante, é tão lindo, maravilhoso. Fiquei muito feliz. Gente, é isso. Fiquem com Deus, até o próximo estudo. E vamos encerrar aí o tema Espírito Santo. Um beijão, fiquem com Deus.